Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos, meu muito obrigado. Muito bem, vamos dar seguimento a mais uma etapa, a mais uma parte da nossa apresentação Obsessão Espiritual. E esta é a terceira parte. Convido a todos a assistirem às 4 etapas, as 4 partes que compõem esse todo. Muito bem, na primeira parte falamos sobre alta incidência da obsessão, lembra? Efeitos danosos nos indivíduos e na coletividade e no correto diagnóstico e adequado tratamento da obsessão. Na segunda parte falamos sobre os tipos. Vocês recordam quais são os tipos de obsessão? De pessoa desencarnada para o encarnado, ou seja, de um espírito para uma pessoa, o contrário de uma pessoa para um espírito, de um espírito para um espírito, de uma pessoa para uma pessoa, ou da pessoa para ela mesma, a auto-obsessão, que é bastante complicado de buscar o adequado tratamento e convencer a pessoa que ela realmente está com problemas. Vamos então agora dar continuidade nos estudos da obsessão sobre um outro aspecto. Ainda no livro dos médiuns, no seu capítulo 23, A Obsessão, de Allan Kardec, encontramos os 3 principais graus de obsessão a saber: obsessão simples, fascinação e subjugação. Não é? Diz respeito à profundidade da obsessão espiritual. Ou seja, ela pode ser mais superficial ou ela pode ser mais profunda. E quanto mais profunda, mais complicado, mais difícil é o tratamento e a correção, o retorno à normalidade da vida da pessoa. Muito bem, o primeiro grau de obsessão que encontramos é chamado de obsessão simples. É o que leciona Allan Kardec a respeito. É a obsessão mais comum, frequente e que poucas pessoas estão livres. Nesse tipo de obsessão, o obsidiado permanece no seu pleno uso de suas faculdades mentais, conservando o discernimento. Reconhece que sua conduta é irregular, não raro ridícula, como lavar repetidamente as mãos, não é? Fechar e abrir uma porta, algum aparelho, liga, desliga, aí desliga, se afasta, aí fica pensando, será que eu desliguei? Aí volta, liga e desliga novamente. O gás, será que eu fechei o gás? Aí volta, abre e fecha de novo. Será que eu tranquei a porta? E assim faz. Ou seja, esse tipo de situação é bem, digamos assim, é bem típico das obsessões simples. Pergunto então a quem está me assistindo se já observou o comportamento de alguém ou consigo mesmo, não é? Nessa situação. Pode acontecer com qualquer um e não significa que a pessoa esteja passando por alguma enfermidade mental ou faltando, não é? Perdendo a razão. Nada disso. Os espíritos superiores que orientaram Allan Kardec nos deixam claramente a situação de que é muito comum, frequente e quase ninguém escapa. Quase ninguém escapa. Porque nós estamos aqui mergulhados na crosta, não é? Na matéria, e em nosso entorno aqui na crosta se encontra o umbral grosso, aonde habitam os espíritos ainda muito apegados à matéria, apegados às sensações, com sentimentos, muitos deles negativos, não é? Então é muito comum acontecer esse tipo de situação. O importante, como coloca aqui Kardec, o importante não é negar, e sim identificar a presença da obsessão. Identificando, podemos melhor agir na busca desse desligamento de sintonias, nesse cortar esses laços de sintonia da obsessão. Muito bem, como relatou Kardec na obra O Livro dos Médiuns, o obsidiado nesse primeiro grau, que é a obsessão simples, permanece no pleno uso de suas faculdades mentais, conservando o discernimento. O que isso significa? Que a pessoa obsidiada continua com a sua razão mental e percebe que tem alguma coisa errada na sua conduta.
Então ele já vai percebendo que há algo errado. Acontece num dia, daqui a pouco acontece no outro dia, e ele vai percebendo que há algo de errado. Mas muitas vezes, na maior parte delas, a pessoa tem medo, receio, vergonha de se manifestar para alguém que isso está acontecendo. Porque a primeira coisa que a pessoa vai dizer é: meu irmão, eu acho que você está enlouquecendo. É o que chamamos de obsessão leve e comum. Com o mínimo de atenção e conhecimento do mundo espiritual, a própria pessoa, pode ir se corrigindo e ir cortando esses laços de sintonia negativa. Por isso a importância de buscar informação existente em fontes seguras, como a de Allan Kardec, já que tem aproximadamente 150 anos aproximadamente de muita história de sucesso nos processos de desobsessão. Então, quanto mais a gente vai angariando conhecimento, construindo conhecimento com essas informações, com as leituras, com apresentações simples como esta, nós vamos realmente tendo mais condições de identificar a presença das obsessões e cortar esses laços e voltarmos a ter uma vida normal, uma vida sadia. Muito bem, o segundo grau de obsessão que encontramos é chamada de fascinação. O que nos diz Kardec? É a mais envolvente. Ela é desenvolvida por hábeis obsessores, os quais não se limitam ao bombardeio de ideias infelizes, como acontece na obsessão simples. Começam a vir ideias, né? Vão surgindo ideias. Eles, na fascinação, não se contentam apenas com as ideias infelizes. Eles atuam com sutileza e inteligência. Eles agem de forma sutil e com muita inteligência. Não pensem que os obsessores no mundo espiritual são elementos, muitas vezes, nós pensamos assim que eles estão agindo sem preparo nenhum. Muitos deles agem de forma com grande preparo, inclusive naquela situação que falamos sobre grupos que obsidiam outros grupos, não é? São organizações, digamos assim, organizações do crime espiritual que agem sobre pequenos grupos espíritos ou pequenos grupos de espíritos, que ficam passivos frente a essa situação gravíssima. Muito bem. Tratam de convencer o obsidiado, então, com essa sutileza e inteligência, convencem o obsidiado das fantasias que lhe sugerem. Ou seja, a pessoa começa a receber uma carga de pensamentos e ela vai introjetando aquelas fantasias, aqueles pensamentos. É como se o obsessor colocasse no obsidiado óculos com lentes desajustadas, confundindo-lhe a visão. O que eu falei lá no outro quadro. Ou seja, vai fazendo com que a pessoa não consiga mais identificar o que é realidade e o que não é. Como nos informa Kardec, na fascinação a influência maior acontece durante o sono. Olha só, por isso aí convoco a todos quando for dormir, não é? Ou seja, aquele momento de relaxamento, aquele momento de se elevar o pensamento, fazer uma prece. Olha aí. A pessoa, de forma inconsciente no sono, fica mais fragilizada frente a esses ataques mais intensos. Então, como a pessoa está inconsciente no sono, ela não consegue, digamos assim, fazer força conscientemente contra esses pensamentos. Então, os pensamentos vão sendo introjetados e a pessoa, digamos assim, fragilizada devido à sua baixa religiosidade, né? Olha aí a prece, olha aí se elevar o pensamento, a pessoa fica mais fragilizada e com isso o ataque fica facilitado desses obsessores para criar a obsessão, a fascinação, chamada de obsessão de fascinação, que é gravíssima. E agora o terceiro grau dessa obsessão, que nós chamamos de subjugação ou possessão. Quando fala assim possessão, todo mundo já normalmente se assusta, não é? As forças de sintonia do mundo espiritual, de uma forma muito forte, atacam a pessoa e subjugam a pessoa. Como nós dizemos, como Kardec depois colocou em obras póstumas, ocorre a possessão, a posse da pessoa. Olha como é a situação já muito profunda nos diferentes graus, não é, de obsessão.
No livro dos médiuns, nos traz que esse terceiro grau de obsessão, que é seguramente o mais difícil de tratar e de lidar com a pessoa obsedada ou a pessoa obsidiada. É muito complicado, porque a pessoa já está enredada, não é mais a fantasia da fascinação. Ela já está enredada, inclusive fisicamente, não é só mental, espiritual, é fisicamente enredada pelo obsessor. Isto é gravíssimo. Por isso que nós temos, mais uma vez eu friso aqui, estar atento desde lá das mais simples, não é? Para não deixarmos aprofundar a obsessão. Então, o obsessor faz com que o obsidiado paralise a sua própria vontade e comece a agir segundo a vontade do obsessor. A subjugação pode ser moral ou corporal. Então ele pode fazer coisas que prejudiquem a moral ou até o seu corpo físico. Na subjugação moral, o obsidiado é colocado muitas vezes em situações comprometedoras, que o trazem grande constrangimento, porque ele começa a agir de uma forma que todos percebem estranha. Na subjugação corporal, a física, o espírito atua sobre os órgãos físicos do obsidiado e provocam movimentos involuntários que podem levar aos mais ridículos atos. Não é? Já vamos adentrar um pouquinho agora, detalhar um pouquinho essa situação. Podemos observar, em alguns casos, pessoas agindo como se fossem animais. Olha só, urrando, andando de 4 pés, não é? Em nossa psiquiatria convencional, essas pessoas logo são diagnosticadas como esquizofrênicas e recebem toda sorte de sedativos e barbitúricos. Esses remédios pesados que se dá para as pessoas com grande perturbação mental. Em alguns casos, pode realmente ser um quadro típico de esquizofrenia, mas em outros casos pode ser uma situação de obsessão espiritual, uma subjugação ou possessão grave. E os medicamentos pesados acabam por deixar lesões graves no cérebro da pessoa de forma irreversível. Caso tivesse sido corretamente diagnosticada, tudo poderia ser diferente e o paciente teria reais chances de recuperação. Olha como é importante esse conhecimento, essa informação. A pessoa, ela com conhecimento sobre os processos obsessivos, pode ser tratada de uma forma diagnosticada convenientemente como uma questão de obsessão, mas também com possivelmente esquizofrenia, mas com o tratamento adequado espiritual pode reduzir a quantidade de medicamentos para a questão da esquizofrenia, diminuindo a possibilidade de lesões cerebrais, fazendo com que a pessoa, de certa forma, possa até ser reconduzida a uma vida o melhor, o mais natural possível, frente a cada situação, a cada quadro. Olha como é importante essa informação. Também há casos de se juntar os transtornos obsessivos com disfunções mentais e esquizofrenia, como eu já falei. Para esses quadros, melhor ainda pode ser o correto diagnóstico, pois o tratamento híbrido, não é? Ou seja, mental e espiritual, reduz os medicamentos, como eu falei aqui, gerando a redução, a menos possibilidade de lesões. Com o estudo desses quadros diversos de obsessão, observa-se o quanto essa informação do mundo espiritual pode contribuir em muito no tratamento adequado aos pacientes com esses distúrbios. Então nós aí, mais uma vez falamos, que os profissionais da área da psicologia e da psiquiatria, com conhecimento do mundo espiritual, com conhecimento desses processos obsessivos do espírito, do mundo espiritual, quanto a nós aqui encarnados, o quanto que pode contribuir no correto tratamento, reduzindo medicações, como foi colocado aqui, na possibilidade da pessoa retornar a uma vida normal possível dentro de cada quadro, não é? Mas jamais fazendo com que a pessoa comece a ser tomando medicamentos cada vez mais pesados, lesionando o cérebro de uma forma irreversível. Aí não tem mais jeito. Ou seja, só na próxima encarnação é que essa situação toda poderá ser reparada. Muito bem. Agora vamos falar sobre uma quarta
uma quarta situação, classificada, além da classificada por Allan Kardec, que diferencia da obsessão simples, da fascinação e da subjugação ou possessão. Há um tipo de processo obsessivo menos evidente, que afeta grande parte da humanidade terrestre, reflexo do atual nível evolutivo humano e que, na maioria das vezes, passa despercebida até mesmo dos trabalhadores vinculados à doutrina dos espíritos. Olha só, até os trabalhadores que estão ali continuamente observando, trabalhando, atuando nas obsessões, pode passar despercebido para eles também. O autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, lá da nossa Salvador, na Bahia, aborda em diversos livros o tema da obsessão e seu tratamento sobre a ótica espírita. E na obra Painéis da Obsessão fala especificamente de uma obsessão chamada obsessões sutis e perigosas. Esse é o tema que ele coloca dentro desta obra. Obsessões sutis e perigosas. O que isso significa? Essas obsessões sutis são consideradas por Manuel Filomeno de Miranda como uma das mais perigosas devido a não ser facilmente identificada e pode enganar e confundir até o trabalhador mais experiente no trato das obsessões. Olha aí o risco, ou seja, ela é tão sutil que passa despercebido porque não apresenta os sinais característicos das obsessões, das três, como eu relatei agora há pouco, não é? Então, com o risco da ocultação, a pessoa sobre esse ataque acaba por se comprometendo em suas atividades no trabalho, no relacionamento da família, entre outras situações. Sem perceber, vai progredindo o quadro obsessivo sem tratamento, deixando a pessoa à mercê de seu algoz, do seu obsessor, gerando muita tristeza e angústia no obsidiado. Ou seja, ele vai começando a ter um transtorno na sua vida de uma forma sutil, vai começando a ficar mais triste, mais depressivo, mais abatido, vai ficando irritadiço, vai gerando conflitos, enredos dentro da família, vai perdendo a confiança, vai achando que as pessoas estão planejando algo contra ela, ou seja, que estão contra ela, mas tudo de uma forma bastante sutil. Vão enredando a mente da pessoa, de tal forma que ela vai adentrando nesta profundidade que eu falei dos diferentes graus de obsessão. Então, como ela não percebe, é tão sutil, ela vai se deixando levar e aí vai surgindo a obsessão simples, ela não percebe, passa para a fascinação, ela acha que está certo e todo mundo está errado, e assim vai, até chegar no momento da pessoa ficar subjulgada. E aí é confundida com esquizofrenia, infelizmente é levado até os médicos bastante preparados, mas apenas para visualizar a nossa caixa cerebral, não é? E não o espírito que rege, que toca neste piano, não é? O grande instrumentista é o espírito, o cérebro é o piano, são as teclas do piano. Então nós vamos percebendo que como faz diferença quando os profissionais têm este conhecimento, o quanto que podem auxiliar a todos nós. Muito bem, então, meus amigos, essa terceira parte também já ficou bastante extensa, eu quero encerrar aqui, agradecendo a todos por terem assistido e convidando a nos reencontrarmos no próximo sábado, às 14 horas, quando eu farei o lançamento, a estreia da quarta parte desta apresentação. Será bastante interessante, pois nessa falaremos sobre as formas que acontecem em nossa vida da obsessão e como preveni-las. E uma delas eu já falei durante essas três primeiras partes, ou seja, prece, claro, não é? Sempre a prece. O melhor remédio, gratuito, que nos eleva, nos protege, nos blinda, não é? Sempre a prece, mas a prece de coração. De manhã, quando levantamos, à noite, antes de dormir, não é? De preferência não ver
não visualizar filmes de ação, filmes de violência. Vamos colocar uma música, ler um livro edificante antes de dormir. Isso auxilia, ajuda e muito o nosso momento de sono realmente ser relaxante e estarmos conectados com a espiritualidade maior, a espiritualidade de luz. Então, mais uma vez agradeço a todos por terem assistido e vamos fazer a nossa breve prece. Então, rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe e que nos envolva com a sua paz e a sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.